No início dos anos 80, nós éramos frequentemente convidados para darmos palestras, participarmos de congressos, de feiras de saúde, nos Estados Unidos, na costa oeste, na costa leste, em várias capitais dos Estados Unidos. Nós tínhamos ligação com a Associação de Logoterapia do professor Franklin e também com a Associação Humanística de Psicologia. E lá, então, os profissionais da área de psicanálise, psicoterapia e de saúde viram na nossa metodologia um instrumento muito importante no tratamento das neuroses, psicoses e doenças orgânicas. E um ex-assistente do Freud, que era um psiquiatra que trabalhava em Nova York, chamado Naum Arikian, ele então fez o trabalho de nos chamar para trabalharmos lá. Abrimos a ISAT, International Society of Analytical Trilogy, justamente em Manhattan. E ela tinha atuação não só em Nova York, mas em outros estados. Porque o nosso trabalho, como o senhor deve saber, tem a finalidade de recuperar a saúde mental das pessoas e a saúde até física das pessoas. Então, nós tínhamos ideia de, indo para lá, como é o primeiro país do mundo, o mais desenvolvido, mais adiantado, eles poderiam rapidamente não só usar o trabalho lá, como levar para o mundo todo, porque é um povo muito prático. Então, a nossa intenção foi essa, não só de levar o trabalho para um país mais adiantado, mas esse país difundir o trabalho para o mundo todo. Então, a resposta era tão incrível, era tão favorável, que nós resolvemos, assim, como que dar um tempo aqui para o Brasil, interromper o nosso trabalho aqui no Brasil por um espaço suficiente para difundirmos esse trabalho lá. Nós dávamos conferências, os salões ficavam lotados, 700, 800 pessoas. E muitas pessoas que frequentavam os nossos seminários, eles costumavam dizer que a medicina psicossomática era uma até Norberto Kepp ir aos Estados Unidos e outra após a ida dele, por causa dessas descobertas de cura de doenças sem medicamentos, que é o que é uma das forças do nosso trabalho. Inclusive, eu dava aulas como professora convidada no departamento de farmacologia da New York University e também fazia workshops e dava seminários na City University of New York. Chegando lá, eu notei que o país não era assim tão adiantado no sentido psicológico, mental, do que parecia. Então comecei a notar decadência em alguns aspectos. Escrevi este livro aqui, aí veja. Decadência do povo americano e dos Estados Unidos. E foi justamente na era Reagan que ele tinha começado com o processo especulativo. E esse processo especulativo estava matando as indústrias, a agricultura, e esse processo especulativo levava todo americano a jogar, a apostar nas bolsas de valores. E com isso, o país estava entrando numa fase muito ruim. Depois, em seguida, escrevi este livro, Trabalho e Capital. Este livro, Trabalho e Capital, é para dar ênfase ao sistema de trabalho, atividade do povo americano que, parando de trabalhar e só apostando na bolsa, eles estavam entrando numa fase muito ruim de, vamos dizer, decadência mesmo, mental, física, porque notava que lá havia muito mais doença do que no próprio Brasil. Inclusive doenças no campo mental, de neurose, de psicose, a tal ponto que nós percebemos através de um noticiário lá, naquelas revistas deles, que eles consideravam 95 milhões de americanos com doenças mais ou menos graves.
doenças mentais mesmo, uma neurose muito desenvolvida, ou então esquizofrenia, depressão, mania, obsessão, esses problemas típicos da psiquiatria. E o nosso método conseguia atenuar rapidamente esses problemas dos americanos. E fizemos uma campanha a nível nacional, mandamos livros para todos os membros do governo americano, todos os governadores, prefeitos, parlamentares, senadores, justamente oferecendo os nossos serviços de psicossociopatologia, o nosso trabalho científico, para ajudar aquela nação a se recuperar. E nós tínhamos a ideia de que se nós conseguíssemos conscientizar o povo americano dos problemas que eles estavam passando, se nós conseguíssemos recuperar esses valores e eles se trilogizassem, se conscientizassem das falhas que estavam levando à deterioração da nação, que isso não iria somente beneficiar a eles, mas, em consequência, iria levar um benefício para todo mundo. Porque os Estados Unidos afundando, o mundo afunda, que é o que está acontecendo atualmente. E foi por causa desse último livro que eu escrevi lá, A Liberation of the People, que o governo Reagan atacou através do FBI, da CIA. Inclusive, eles gastaram um dinheiro muito grande para comprar mídia aqui no Brasil, para falar mal de nós e depois usar o mal que eles pagaram para falar mal de nós, para usar, então, lá nos Estados Unidos, para dizer, está vendo aí, como o povo lá, como o país lá não aceita. Geralmente o que acontece num trabalho de psicoterapia é que a pessoa tem que perceber a sua patologia, as suas atitudes negativas, os seus erros para poder corrigi-los e melhorar. E muito frequentemente o cliente ele identifica a análise com uma atitude de crítica ou de ataque. E quando isso acontece em casos de doentes mais graves, psicóticos, é impossível levar o tratamento adiante, porque acontece o que se chama de identificação projetiva. O paciente passa a ver no psicanalista um inimigo, um censurador, alguém que está atacando e não querendo ajudá-lo. Isso aconteceu a nível social, a um nível nacional, entre os americanos e principalmente entre os poderes dos Estados Unidos, porque nós estávamos levando a consciência dos problemas dos Estados Unidos para podermos ajudá-los a saná-los. E eles, muitos deles, entenderam como que nós estivéssemos fazendo uma crítica destrutiva à nação. Agora, existem também pontos assim conflitantes fundamentais, porque a orientação socioeconômica da época, do Reaganomics, era justamente uma orientação especulativa e que levou a nação ao maior endividamento de todos os tempos. Então, de fato, foi uma orientação muito doentia que o governo americano adotou em relação a eles mesmos, dentro do país, não só na política internacional, mas dentro do país. E naquela ocasião, o Dr. Kepp desenvolveu também um estudo sobre a psicopatologia aplicada ao poder, ou seja, a patologia da estrutura social, dos poderes e como essa estrutura de poder doentia impede não só os indivíduos de terem saúde, criam uma situação completamente neurótica para o ser humano viver, aumentando as doenças. E nisso nosso trabalho entra em cheio nesse estudo, porque o indivíduo não pode ter saúde se ele vive numa sociedade tão doente como a sociedade americana é atualmente. Mas também, não só ao nível individual, mas também ao nível da estrutura social. A sociedade está doente, o país está doente, o país como um todo. E os poderes não gostaram, evidentemente, desse nosso alerta, porque isso implicava numa mudança fundamental da sua filosofia econômica. À medida que o trabalho de Kepp ficava mais conhecido e cada vez melhor conceituado, como disse, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, houve uma crescente tensão
entre esses poderes que agiam sempre por baixo do pano, usando outros indivíduos para criar uma situação de perseguição, de processos. Então nós ficávamos o tempo todo sendo ocupados por processos que nós sofríamos, de questão de casa, de luz, de eletricidade e de multas variadas. E era uma fábrica de processos que a gente tinha nos Estados Unidos contra nós. Nós chegamos uma época a ter 550 pequenos processos contra a nossa sociedade. Bom, a gente começou logo a ver as sabotagens que aconteciam. Por exemplo, dentro da universidade, as minhas aulas foram cortadas, os nossos programas de televisão e rádio foram suspensos, as nossas participações em congressos também foram suspensas, e nós começamos também a sentir os efeitos a nível assim de perseguições, assim, que no início pareciam mais indivíduos doentes nos perseguindo, ou tendo brigas, um problema assim mais de patologia individual. Mas depois nós percebemos que eram indivíduos ali instruídos para fazerem essa pressão contínua, para que nós desistíssemos do nosso trabalho.